Sai do seu lugar, ore com o seu irmão por uma real necessidade. Você não vai orar pelo seu cachorrinho, pelo seu pet, pelo peixinho do seu aquário. Você vai orar por uma real necessidade. Algumas pessoas nesse lugar estão enfermas, estão doentes, necessitam de cura para fazer a obra do Senhor. Algumas pessoas nesse lugar estão com um relacionamento quebrado, precisam de cura para fazer a vontade do Senhor. Sai do seu lugar, ore com o seu irmão, pergunta para ele: irmão, qual é a sua real necessidade? E orem juntos para que o Senhor Deus dê graça, dê vitória, traga renovo, traga libertação, traga cura, traga renovo, traga reconciliação, traga paz sobre essa situação. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Qual é a sua necessidade que precisa ser tocada pelo poder de Deus hoje? Coloque ela diante do Senhor, ore. Receba a ministração do Senhor, receba a graça do Senhor, receba o socorro do Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, aqui está os teus filhos e as tuas filhas, diante dessa oportunidade a qual o Senhor preparou neste dia. Somos as ovelhas do teu pasto, somos as ovelhas do teu rebanho, somos pequeno e limitado, mas o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra e do mar. Meu Deus, meu Pai, vem hoje neste lugar, vem hoje neste lugar, visita a nossa vida, nossa casa, nosso ministério, visita, Senhor, e que o Senhor venha romper, meu Deus, que o Senhor venha quebrar cadeias, que o Senhor venha romper limitações, que o Senhor Deus venha fazer nova todas as coisas. Em o nome de Jesus, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, faz a tua obra, faz a tua vontade hoje em nós neste lugar. Nós te pedimos, nós te rogamos, renova-nos, meu Deus, meu amado Pai, para este novo tempo que o Senhor traz sobre a tua igreja. Capacita-nos, derrama do teu Espírito, renova a tua unção sobre nós, meu Deus, meu Pai. Renova a nossa armadura hoje, renova chamados hoje neste lugar, Senhor. Renova ministério, renova nosso amor, nossa paixão para contigo. Pai querido, Pai amado, entra na nossa casa, entra nas nossas vidas, faz a diferença no ministério, no casamento, na vida dos nossos filhos. Meu Deus, nos dê vitória. Não permita que essa situação venha migrar para o ano novo, mas que hoje ela venha cair por terra, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Ajuda-nos, Santo Espírito. Ajuda-nos, Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Santo Espírito de Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito do Senhor Jeová, vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar, Senhor, vem neste lugar, vem neste lugar, Senhor. Dá-nos a tua graça, dá-nos o teu amor, o teu renovo e a tua vitória para as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Era dessa forma, era dessa maneira que a igreja primitiva solvia as suas dificuldades, os seus problemas. Era dessa forma. Se ajuntavam somente para adorar a Deus e orarem ao Senhor e orarem uns pelos outros. E assim o Senhor Deus, Ele vinha, visitava, derramava o seu poder, liquidava com todo o mal. Simples dessa forma, simples dessa maneira. Assim nós precisamos viver, assim nós precisamos fazer no nosso quarto de oração, amém? Ainda de pé, em reverência à palavra do Senhor, abra a sua Bíblia. Ali em 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 3. 1 Coríntios 11 e verso 3. Que você possa ser o guarda hoje do seu irmão. Que você possa ser o vigia hoje do seu irmão. Porque num ambiente como esse, de aconchego, amor mútuo e de barriga cheia, sentado e bem acomodado, nós vamos ter algumas dificuldades com o sono. Então, querido, seja um guarda do seu irmão. Se ele cochilar do seu lado, você junta na quinta costela dele e leva ele a dar um glória a Deus bem alto, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, e principalmente o assunto que nós vamos discorrer nesta hora e neste momento, que é sobre a nossa família, amém? A nossa família, principalmente a família dos líderes, dos obreiros do Senhor, é ali que muita situação acontece, porque ali é o verdadeiro laboratório do Senhor, onde nós vamos adquirir experiência verdadeira, e ali onde nós vamos provar o poder de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Até aí somente, amém? Pode se assentar dando glórias a Deus. Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, que Ele nos ajude nesta hora, nos dando um espírito alerta e um coração desperto. Senhor, assim nós te rogamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, vem nesta hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sente-se na ponta da cadeira, se equilibrando, desencoste suas costas do assento, para que você não fique totalmente acomodado. Arranque sua blusa, arranque sua camisa, arranque sua meia, para que você não fique aí muito aconchegado. Um pouquinho de frio nessa hora é bom, para deixar nossa mente desperta e alerta. O tema dessa ministração, queridos, nessa tarde, é servir com excelência a família. E realmente não há como nós deixarmos de servir a nossa família com excelência se nós realmente tememos ao Senhor. Não há como nós servirmos a nossa família de qualquer forma, de qualquer maneira, porque é a nossa família. São as pessoas as quais nós amamos. É a nossa DNA, é a nossa gênese que está ali. Então nós não podemos servir a nossa família de qualquer forma, de qualquer maneira, porque se nós tentarmos servir a nossa família de qualquer forma, de qualquer maneira, vai ser um verdadeiro pesadelo. Vai ser uma tragédia. E é incrível que pareça, queridos, a obra de Deus, ela começa, sabe aonde? Na nossa casa. Ela começa no nosso lar. E conforme diz o apóstolo Paulo, e parece que nós, os obreiros do Senhor, os ministros do Senhor, parece que nós somos separados pelo Senhor e deixados em último lugar. Porque muitas das vezes parece que opera em nós a morte e na vida daqueles aos quais nós ministramos a vida. Mas é mais ou menos nesse mesmo sentido, queridos. Às vezes muitas situações vêm sobre nós e vêm sobre a nossa casa, porque ali é um verdadeiro laboratório onde nós vamos adquirir a verdadeira prática da fé. É ali. Às vezes a gente pensa que é ministrando as pessoas de fora, atendendo as pessoas de fora, lidando com as pessoas de fora. A gente consegue isso, e muito bem, porque às vezes é só 2, 3 horas, um meio período que você vai passar com a pessoa. Então ali você consegue se segurar, ali você consegue se manter no seu ponto de equilíbrio. Mas aí quando você vai para a tua casa e fecha a porta e tranca a sua porta, está só você lá, só você e a sua família. Você voltou agora para o seu habitat natural. E ali você não tem mais como fingir. Ali você não tem mais como disfarçar. É ali onde nós somos realmente o que nós somos de verdade. É dentro da nossa casa. Não é aqui atrás do púlpito, não é atrás do livro do discipulado, não é no aconselhamento, mas é dentro da nossa própria casa, que é a nossa verdadeira identidade
se revela. É incrível. Parece que nós realmente usamos uma máscara. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Quando nós nos achegamos a Deus, nós devemos nos achegar ao Senhor com o rosto descoberto, para que a glória dele se manifeste nas nossas vidas. Mas por que o apóstolo Paulo disse isso? Que nós devemos nos achegar a ele com o rosto descoberto, porque realmente existe ali, gente, na porta da entrada da igreja, gente, uma porção de máscaras. Quando nós vamos adentrando, nós colocamos aquela máscara do homem santo de Deus, do homem equilibrado, do homem paciente, do homem assim bondoso, do homem longânimo, e nós entramos ali com aquela máscara. A máscara que a religião nos trouxe, a máscara a qual nós colocamos sobre nós para que a nossa verdadeira personalidade não seja manifestada, e ali por algumas horas nós erguemos as mãos e damos glórias a Deus, pregamos a palavras, falamos os versículos bíblicos e tal, tudo, oramos pelas pessoas, atendemos as pessoas do lado de fora e tal, tudo, mas essa dinâmica nós não conseguimos mantê-la durante muito tempo. É incômodo você usar uma máscara. Algumas pessoas aqui, por exemplo, estão com máscara daquela caseira, não sei, né? Estão com máscara no rosto. É horrível você usar isso. E por mais que você esteja doente, enfermo, chega uma hora que você não aguenta, você quer tirar isso. E nós tiramos essa máscara realmente, porque nós não aguentamos ficar com ela. Só que ela é tirada, sabe aonde? Dentro de nossa casa, lá na nossa família, lá no nosso lar. É onde nós tiramos a nossa máscara, queremos respirar, queremos ser nós mesmos. Aí então, aonde vem a nossa verdadeira pessoa que nós somos? É ali naquele momento, é ali naquela hora. É naquela hora que nós estamos conversando com a nossa esposa, é a hora que as nossas esposas estão conversando conosco, é a hora que os nossos filhos estão vindo para nós e compartilhando aquele montão de coisa e tal, tudo. Aí a reação que nós temos naquele momento, a atitude que nós temos naquele momento, é bem naquela hora que a sua verdadeira pessoa se manifesta. A verdadeira pessoa que você é aquele momento que está ali. Às vezes nós dissemos assim, não, é porque eu ministrei muitas pessoas na igreja, é porque eu atendi muitas pessoas, é porque eu sempre faço isso e tal, tudo. E nós tentamos dar a nossa justificativa. Mas basta o telefone tocar, a gente já atende o telefone e imediatamente nós já assumimos aquela postura, a paz do Senhor. Pois não, meu irmão, que eu lhe posso ser útil. E a esposa está lá tentando conversar com ele. Eu não consigo prestar atenção na minha mulher, na minha esposa, porque eu estou tão cansado de ouvir as coisas. Mas se alguém liga, ele imediatamente põe a máscara e o super crente sai para fora, ministrando a tudo e ministrando a todos. Aí quando ele volta para casa, ele diz, eu estou cansado demais para dar atenção para esta mulher que só fica reclamando no meu ouvido, eu estou cansado demais para lidar com os meus filhos e tal, tudo. Aí a nossa casa, gente, ela vai se defasando, porque nós achamos que nós estamos cansados, e não é a verdade. Aí nós queremos chegar e simplesmente ficar de boa, queremos descansar, não queremos mais nenhuma perturbação, mas é exatamente lá dentro de casa que estão as pessoas mais necessitadas deste mundo, gente. A nossa casa, a nossa família, eles são os primeiros que devem ser ministrados, não os últimos, mas os primeiros. Tanto é que quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, ele escrevendo realmente a Timóteo, seu fiel aprendiz, escrevendo também a Tito, dando conselhos para a igreja, você pode ver que a maior parte dos conselhos que Paulo dá, de forma pessoal, para os seus discípulos, gente, não tem muito a ver com teologia, não tem muito a ver, gente, com você ser um PhD na teologia, mas tem muita coisa a ver relacionada com a família, com o cuidado dentro de casa, com o cuidado com os seus, com o cuidado com aqueles que são da casa. Todas as credenciais, na verdade, que você olha para um ministro do Evangelho, para um obreiro da casa do Senhor, apontam totalmente para dentro da casa dele, para dentro do lar dele. É ali que realmente nós somos vistos pelo Senhor e aprovados pelo Senhor. Sabe por que nós chegamos à posição de ministério? Sabe por que nós conseguimos um cargo na igreja, uma certa responsabilidade na igreja? Porque o Senhor Deus, Ele olhou dentro da nossa casa, em primeiro lugar. E Ele viu algo ali. Ele viu algo crescendo ali, Ele viu algo nascendo ali, Ele viu algo surgindo ali. Então Ele te chama para o ministério. Ele traz você para o ministério. E quando você entra no ministério, não quer dizer então que você está 100% aprovado. Que você é o homem agora lapidado, preparado para toda boa obra. Não, é o princípio, é só o início. Aí nós começamos a nos envolver então com a vida ministerial, vamos nos envolvendo, esse é o nosso chamado, o Senhor Deus nos chamou, o Senhor Deus nos escolheu, sim, isso é verdade,
Aí nós vamos nos envolvendo nas responsabilidades do ministério e vamos nos distanciando da nossa casa, vamos nos distanciando da nossa família, vamos defasando a nossa família. E a nossa família vai empobrecendo, ficando cada vez mais carente, ficando cada vez mais desviada. Porque hoje você olha muitas crianças, filhos, jovens, adolescentes que não querem nem sequer mais saber de igreja. Por quê? Porque eles de alguma forma foram roubados pela obra do Senhor? Não, por falta do equilíbrio, por falta da moderação, por nós não compreendemos que o nosso primeiro chamado é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso lar. E nós temos tempo sim para eles. Nós temos disposição sim, nós temos para eles, porque nós amamos a eles. Nós simplesmente precisamos entender melhor o nosso papel, o nosso chamado. O princípio, na verdade, do ministério é a família. Fui me encarregado de falar, de servir a família com excelência. E se nós temos que falar da família, nós temos que falar então do chefe dessa família. Porque se nós vamos tratar assuntos concernentes à família, não adianta falar com o mecânico, não adianta falar com o vizinho, não adianta falar com o filho de 5 anos, não adianta conversar com a mulher, tem que conversar com o dono dessa família. Se tem uma empresa que ela tem uma certa dificuldade, você não vai conversar com o funcionário, certo? Você não vai conversar com a faxineira do banheiro da empresa que está com uma dificuldade. Você vai conversar com quem? Com o dono da empresa, com o responsável da empresa. E quem é o responsável pela família? É o vizinho? É o sachô? É o peixinho do aquário? Não. Quem é o responsável pela família? Quem é? Quem ousa ter esse discernimento? Ok, já que nós não queremos ousar ter esse discernimento, vamos olhar para as Escrituras Sagradas e vamos ver que elas nos apontam. Aqui em 1 Coríntios 11, verso 3, já nos tira toda a dúvida, nos mostrando aqui que Cristo é a cabeça de todo homem. Amém? Será que isso realmente é verdade? Será que Jesus realmente é a sua cabeça? Quando Paulo aqui diz em relação à cabeça, ele está falando aqui de senhorio, está falando aqui de governo, está falando aqui de submissão. Será que realmente Cristo é a cabeça de todo homem? E aqui ele segue dizendo, e todo homem é cabeça da mulher. Não é o que está escrito aí? Alguém tem uma versão diferente? Se esse homem é o cabeça da mulher, entende-se que ele é o quê? Ele é o cabeça, ele é o líder, ele é o responsável. Amém? Então, se nós vamos falar da família, nós temos que falar com o responsável dessa família, que é você, homem. Está certo que tem algumas famílias que o homem, né, ele tira de lado e a mulher vai, ela assume o governo, e ela assume a direção da família, tal, tudo. Mas essa não é a ordem natural. Mas acontece, tem mulheres aí que são verdadeiras chefes de família. Ela manda mesmo e tal, tudo. Mas porque ele não tem capacitação? Não. Em Deus todos nós temos capacitação. Em Deus nós podemos todas as coisas. É que muitas vezes nós não fomos ensinados, ou muitas das vezes nós abdicamos da nossa liderança dentro da nossa casa e deixamos para as nossas mulheres, porque elas falam melhor, porque elas percebem as coisas melhor, porque elas sentem as coisas melhor e tal, tudo. Ah, porque ela leva mais jeito para conversar com os filhos, e eu não tive pai na minha infância e tal, tudo, por isso eu não sei falar, não sei conversar. Gente, nós temos uma nova paternidade. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus está sobre nós, os homens. Amém? Aqui já está o segredo para a família. Se o pai de família, se o responsável por essa família não tem Jesus como o Senhor, o cabeça dele, esquece, essa família não vai dar certo não, gente. Por isso que não importa se você está na igreja, se você tem um cargo na igreja, se você foi ungido para alguma coisa na igreja, isso não importa. Importa se Jesus realmente é o cabeça que está sobre a tua vida. Você entende isso? Que tipo, Ele é o Senhor que está sobre a sua vida. Porque é aqui que já começa, gente, o princípio da família. O cabeça de família, o chefe de família, o pai de família, o marido, o pai, ele quer que a família coopere com ele, que a família ajude ele, que a família obedeça a ele, que a família siga os passos dele.
Mas a grande pergunta é: você segue a Jesus? Você segue os passos do Mestre? Você faz exatamente aquilo que Ele pede para você fazer? Porque muitas vezes eu olho, gente, para algumas situações, para as famílias dos obreiros. Ah, pastor, a minha esposa não me auxilia, ela não me ajuda, ela não é auxiliadora. Ah, pastor, os meus filhos, você precisa ver, os meus filhos não vêm para a igreja e tal. Ah, o fulano de tal é difícil. Ah, a menina é super difícil, é como a mãe dela e tal, tudo. Tudo isso tem um paralelo, gente. Tudo isso tem um paralelo com a nossa vida em Cristo Jesus. Eu vejo alguns homens que querem uma família fervorosa, querem os filhos ali junto com ele, mas ele não é uma pessoa que se submete ao Senhor, que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, que se submete ao Senhor. Ele não é. E ele quer que a família obedeça a ele incondicionalmente, mas ele não obedece o Senhor incondicionalmente, gente. Ele tem as desculpas dele. Aí o que acontece? Ele é o chefe da casa, ele é o pai de família, ele que traz a direção, ele que traz o DNA para a família, ele que traz o ritmo para a família, ele é o espelho. Aí nós queremos filhos obedientes, queremos uma esposa obediente, linda, bonita, maravilhosa do nosso lado, e nós muitas das vezes deixamos o senhorio de Cristo. Estamos fazendo simplesmente aquilo que nós queremos fazer, quando nós queremos fazer, e assim por diante. Aí nós olhamos para a nossa casa e ficamos a perguntar: mas por que isso não está acontecendo? Por que minha esposa não me ouve? Por que os meus filhos não me obedecem? A grande pergunta é: você, homem, você ouve a Jesus? Realmente como ele precisa ser ouvido? Você obedece a ele exatamente como precisa ser obedecido? Aí quando nós requeremos isso da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, Deus não faz. Por quê? Porque é injusto. E Deus é um Deus justo, certo? Ele não vai fazer isso por você, se você não faz isso por Ele. Porque, veja bem, o nosso ministério é dele. Foi Ele que nos chamou. O nosso ministério é por Ele. Ele te chama, Ele te capacita e você faz tudo para Ele. Amém? Se então Ele nos chamou e é por Ele, Ele não vai poder ser por nós, se nós não formos primeiro por Ele. Você me entendeu? Então tem muitas pessoas tentando trazer a sua família para aquilo que eles querem, mas eles não obedecem a Cristo. É aqui que já começa toda a quebradeira. Eu escuto muitos pais reclamarem para mim dos seus filhos, eu escuto muitas mães reclamarem para mim dos seus filhos, dos seus casamentos e tal, tudo. Mas eu olho para a vida deles e falo: mas eles não são assim com Jesus. Eles não entregam a vida para Jesus, eles não obedecem ao Senhor Jesus, eles não se submetem ao senhorio do Senhor Jesus. E porque eles querem isso, seria injusto de Deus agora Ele fazer isso pelos filhos, pela família desse homem, se esse homem não está fazendo isso por ele. E Deus é justo, gente. E essa responsabilidade o Senhor Deus colocou sobre a vida dos homens, amém? Você não é o culpado. Diga para o homem que está ao seu lado assim: você não é o culpado, mas você é o responsável. Nós homens somos os responsáveis pelas nossas famílias, pela nossa casa, pelo nosso casamento, pela nossa geração. Homens solteiros que estão aqui, levante a sua mão. Os solteiros, homens, vocês também são responsáveis. Não é porque vocês não casaram, vocês não são responsáveis. A de vocês já está vindo, já está a caminho. A responsabilidade de vocês já está vindo, já está a caminho. E vai ser maravilhoso. Então o homem, ele é responsável. Então Deus vai fazer tudo por essa família através desse homem. Está escrito aqui, ele é o cabeça. Então Jesus não vai começar pelo pé, ele tem que começar pela cabeça. Ele vai começar por você, mas se essa cabeça estiver fora do lugar, como é que as coisas vão se encaixar, gente? Como as coisas vão se encaixar? Quem Deus criou primeiro? Eva. Quem Deus criou primeiro foi os seus filhos, Caim e Abel? Não. Quem Deus criou primeiro? O homem. A obra começa pelo homem. Então, a restauração familiar começa pelo homem. Uma família excelente vem de um homem de um caráter nobre e excelente. A família
é o espelho desse homem rendido a Cristo, desse homem rendido a Jesus. Não estou falando de um homem rendido às suas próprias convicções, mas de um homem rendido verdadeiramente a Cristo, o Senhor. Amém? E este homem, gente, que ele é responsável pela sua casa, ele tem que ser um homem de paz. Há homens de paz aqui neste lugar? Porque, queridos, às vezes é triste, porque às vezes você olha alguns homens, pregam muito bem, expõem a palavra muito bem, são excelentes discipuladores, são mecânicos, são enfermeiro, bombeiro, eles são o que tiver que ser para que aquela ovelha ferida seja cuidada. Mas quando ele entra dentro de casa, gente, ele toca o terror na família. Ele tira a paz de todo mundo, gente. Arranca a paz da esposa, arranca o sono da esposa, arranca o sossego dos filhos e tal, tudo. Ele é um verdadeiro terror dentro de casa, gente. E Deus está vendo, Deus está enxergando, Deus vê todas as coisas. E não adianta chegar para com ele e dizer assim, é porque eu estou estressado com as coisas da igreja. É que eu estou estressado com meu chefe no trabalho e tal, tudo. Existe um lugar chamado quarto de oração. Ali onde nós manifestamos o nosso verdadeiro temor ao Senhor. É ali onde nós verdadeiramente cumprimos essa palavra de que Jesus, ele é o nosso cabeça. E não você a própria cabeça, mas é ele. Quando Jesus, ele é a cabeça de todo homem, esse homem se submete ao Senhor Jesus. Ele busca o Senhor Jesus. Ele se refugia em Jesus. Ele encontra em Jesus as respostas que ele precisa para a casa dele, para a família dele. Para as adversidades que a família enfrenta, Jesus, ele é o Senhor, ele é o cabeça. Mas você tem que ir até ele. Mas o problema é que nós não vamos até ele. O problema é que nós simplesmente não queremos mais responsabilidades. Eu já estou fazendo a obra de Deus, eu já estou pregando, já estou ministrando, já estou cuidando de uma célula, eu quero chegar na minha casa, eu quero ter paz. Não, quando você entra dentro da tua casa, ali é o verdadeiro ministério de tempo integral. É ali. É ali onde nós estamos aperfeiçoados pelo Senhor. Você precisa ser um homem de paz, porque é até estranho falar isso. Um homem de Deus, ele não é um homem de paz, incrível que pareça. Hoje as coisas estão muito diferentes. Há verdadeiros santos homens de Deus dentro de uma igreja, mas em casa são um verdadeiro demônio. E para isso você vê tantos livros falando sobre casamento, restauração conjugal, tantos cursos voltados hoje para o casamento. Por quê? Porque os homens de Deus desaprenderam a serem homens de Deus. O homem de Deus, ele é um homem de paz. Aonde ele chega, ele traz paz. Aonde ele chega tem quebradeira, ele traz paz. Aonde ele aparece, ele traz paz, traz reconciliação, porque era assim que Jesus fazia. Esse Jesus realmente ele é o nosso cabeça e nós estamos submetidos a ele. Assim vai acontecer com nossas vidas também. Aonde você chegar vai haver paz. O seu casamento vai ser uma paz, a sua casa vai ser uma paz, a vida com seus filhos vai ser uma paz, tudo vai ser uma paz. Eu conheço obreiros da casa do Senhor que não param emprego nenhum, gente. Todo lugar que ele chega, ele briga, ele discute, ele sai na mão com alguém. Mas ele é um excelente ministro de louvor, ele é um excelente pregador, um excelente expositor da Bíblia. Mas o que adianta isso? Se as atitudes não condiz com a nossa pregação, gente. Nós precisamos, para servir a nossa família com excelência, número 1, anote aí, número 1. Se você estiver anotando, anote aí. Número 1, como eu posso servir melhor a minha família? Número 1, Salmo 28, Salmo 128. Salmo de número 128. Sem o temor de Deus, isso é impossível. É impossível nós servirmos a nossa família com excelência sem o temor do Senhor. Mas parece uma coisa assim tão fácil. Mas o que eu tenho visto, gente, que nós precisamos de uma restituição nesta área. Nós amamos o Senhor. Nós amamos de fazer a obra de Deus. Nós amamos Jesus e tudo que diz respeito a Ele. Mas nós tememos ao Senhor verdadeiramente. Porque quando nós tememos ao Senhor, nós nos submetemos a Ele como cabeça das nossas vidas. Quando nós tememos ao Senhor, as mulheres se submetem aos seus maridos como cabeça que está sobre elas, instituído pelo Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, nós servimos os nossos pais
em obediência. E me parece que nesses últimos dias, querido, essa palavra temor, ela tem sumido, ela tem desaparecido das nossas vidas, mas nós vamos ver aqui no Salmo de número 128, o grande benefício que vem sobre a nossa família, de nós tememos ao Senhor. O salmista, ele declara no número 128, da seguinte forma: feliz, olha só como ele começa dizendo, acerca do homem que teme ao Senhor, ele diz aqui, ó, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para andarmos nos caminhos do Senhor, nós precisamos, em primeiro lugar, temer o Senhor. E ele está dizendo aqui, ó, esse cara aqui que teme, ele vai ser feliz. A maior parte das nossas infelicidades, gente, vem de nós deixarmos de temer o nosso Deus. A Bíblia diz assim que o princípio de toda a sabedoria, gente, qual é? É temer ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque o temor do Senhor vai te livrar de você cometer burrice, de cometer coisas erradas, de se enfiar em coisas erradas. Basta você simplesmente enxergar a aparência do mal, porque você teme ao Senhor, você não faz. Você não entra naquilo, você não diz aquilo, você não tem aquele comportamento. Por quê? Porque você teme ao Senhor. Uma certa vez, eu estava no meu carro, pensando na minha esposa, e eu estava pensando profundamente nela, estava compenetrado nos meus pensamentos em relação a ela. E era mais ou menos assim que eu estava pensando acerca dela. Quando eu chegar em casa, ela vai ver. Ela vai escutar umas poucas e boas. Onde já se viu? Que está pensando o quê? Sou homem? Poxa, eu que sou cabeça dessa família? Onde já se viu falar umas coisas daquela? Ela vai chegar em casa, ela vai ver. Eu vou dizer isso para ela e tal. Vou botar ela no lugar dela. Está pensando o quê? De repente, meus pensamentos foram invadidos. Alguém cruzou os meus pensamentos e não foi o Wi-Fi. Eu escutei uma voz falando comigo assim: tome muito cuidado o que você vai dizer para ela. Eu falei: hã? Como assim? E eu escutei o Senhor falar duas frases. Ela, em primeiro lugar, é minha filha. Eu falei: opa. Em segundo lugar, eu vejo ela como uma princesa. Eu falei: Eu falei: ai, sujou. Eu falei: mas eu preciso falar com ela. Sim, você precisa falar com ela, precisa conversar com ela, mas não desse jeito, não dessa forma, não dessa maneira, porque eu, Senhor Deus, sobre a vida dela estou, e não falo com ela dessa forma, e não trato ela dessa maneira, porque você, um mero mortal, vai tratar a minha filha desse jeito, porque ela é minha princesa. Eu falei: sim, Senhor. Aí o temor do Senhor entrou na minha vida. Eu falei: opa, vamos chegar então na sabedoria. Porque se eu chegasse da minha forma, da minha maneira, eu ia deixar de ser aquele homem de paz. Ia chegar tacando o terror em casa. Escuta aqui, quem manda aqui sou eu. Senta aqui agora. Vamos ter uma conversa séria com você. E você pensa que ela baixa a bola? Osso duro me deste, Senhor. Aí você chega na paz, porque o Senhor Deus fez lembrar você que, em primeiro lugar, você é um homem de paz, você é uma pessoa de paz. Você não chega tocando terror, você não chega apavorando, você chega na paz. Vamos orar aqui agora. Nós precisamos orar, nós precisamos conversar sobre isso. Aí a conversa fluiu, não houve discussão, não houve ofensas, não houve tapas, nada quebrou dentro de casa, ninguém foi afetado. As armas ficaram na gaveta. E tudo terminou em paz, conforme o Senhor Deus disse. O temor do Senhor vai livrar você. Ela não é qualquer uma, ele não é qualquer um para você chegar dando de dedo na cara. Esses dias escutei que uma pessoa super ungida chegou assim, já deu logo no peito do marido. Pá! Eu falei: que ela fez isso? Eu falei: fez? Eu falei: nossa, que humildade. Quando você teme o Senhor, o resultado de você temer o Senhor, você vai colher dentro da sua casa, dentro da tua família. Ele diz aqui no verso 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos.
quando você teme o Senhor de verdade, você submete verdadeiramente ao Senhor, a tudo que Ele te pede, aqui Ele está dizendo aqui, o fruto do trabalho das tuas mãos será ricamente abençoado. Aqui está falando de todos os sentidos, de ministério, do seu trabalho secular, daquilo que você colocar as mãos, você vai ser ricamente abençoado. O Senhor Deus tem me dito uma palavra para esse novo ano. Eu não sei o que Ele vai fazer nesse novo ano, mas Ele já me disse algo. Eu escutei o Senhor sussurrando, que para esse novo ano, para aquilo que Ele precisa fazer totalmente, conforme Ele quer fazer, é necessário de submissão total a Ele. Entendendo que aquilo que o Senhor Deus Ele pede de nós, gente, não é um ingrediente de uma refeição, ao qual você escolhe colocar ou não colocar, ao qual você escolhe colocar ou não colocar, porque o seu paladar é outro, então você tem a opção de não colocar e fazer a comida do jeito que você quer. Mas aquilo que o Senhor Deus Ele quer fazer na nossa vida, gente, é necessário obediência plena, porque quem fala conosco, gente, não é um mero mortal. Quem fala conosco, gente, Ele traz sobre nós, gente, desígnios eternos. E às vezes você simplesmente pensa assim, acho que isso não tem importância, eu posso deixar isso para depois, isso aqui eu não quero fazer, não é possível que o meu pastor esteja pedindo para mim fazer isso, porque Jesus não pediria para mim fazer uma coisa dessa. E às vezes é o Senhor te provando simplesmente, querido, para ver se você realmente é obediente, se Ele realmente pode contar com a sua obediência, porque antes de Deus colocar uma unção definitiva na nossa vida, Ele vai provar a nossa obediência. Então às vezes nós pensamos, eu não preciso disso, eu não preciso fazer essa ligação, eu posso fazer isso depois. Não existe um depois nas Escrituras. Quando você olha para as Escrituras, você vê o Senhor Deus falando com uma pessoa, a Bíblia diz assim que depois imediatamente, era essa expressão, imediatamente a pessoa ia e fazia aquilo que Deus havia pedido para ele fazer. Ou simplesmente a Bíblia dizia assim, na madrugada do dia seguinte, logo bem cedo, os servos de Deus se colocavam a colocar aquela palavra em prática. A gente ouve falar do Senhor, aquilo que Ele requer de nós, e nós deixamos aquilo. Quando eu tiver disposição, quando eu tiver melhor, quando eu quiser, eu vou fazer isso. Aí, o fruto do trabalho das nossas mãos não é abençoado, porque você está deixando de temer o Senhor na prática. Ele diz aqui, feliz serás, Pai do céu. Quantas pessoas infelizes dentro da igreja. Você lembra do seu primeiro dia no ministério? Você lembra o dia que você foi separado na reunião de obreiros e chamado lá na frente, consagrado obreiro da missão apoio? Meu Deus do céu, que glória, que coisa fantástica, que coisa linda. Mas de repente o tempo vai passando e você fica assim, por que eu meti nesse negócio? Por que eu fui lá? Por que eu fui pensar nesse negócio de ministério, de cargo? Meu Deus do céu, se eu soubesse que era essa parada, eu não teria entrado. É só infelicidade, não é? É que muita coisa a gente acaba se metendo por falta de temer ao Senhor, de não fazer aquilo que Ele está nos pedindo e de fazer coisas que Ele não está nos pedindo fazer. Aí vem toda uma infelicidade para cima de nós, queridos. E tirar bem. Olha só, gente, você vai bem. Você está indo bem no seu ministério, você está indo bem na sua casa, você está indo bem no seu casamento, você está indo bem com os seus filhos. Porque, queridos, a partir do momento que você entende que Deus te concedeu uma família, te concedeu um lar, você tem responsabilidade direta por ela. E se você orar ao Senhor, o Senhor Deus Ele vai te dar a receita. Ele não me deu a receita para com aquela mulher? E não foi vídeos do Greg Hill. Não foi um livro que eu li, gente. Isso vem do nosso relacionamento íntimo pessoal com o Senhor. Agora pensa, se você não está debaixo do senhorio de Cristo, como Ele vai falar com você? Como Ele vai te passar a bola e dizer assim, é por aqui, eu conheço a minha filha melhor do que você, porque fui eu que criei ela, seu bobo. Eu vou te mostrar o caminho que chega no coração dela. Eu fui o Senhor que te dei esse filho, essa criança aí e tal, tudo. Eu conheço ela melhor do que você que é pai dela. Eu vou te mostrar como lidar com esse menino. Mas aí por que não vem a resposta? Por que não vem a direção? Porque nós não nos colocamos debaixo do senhorio de Cristo. Aí Ele não fala conosco. Por que Ele não fala conosco? Porque aquelas coisas que Ele pediu para você fazer, está tudo lá em stand-by. Você está lá no YouTube, você está curtindo os vídeos lá do Instagram, não sei o que, mas não sei o que, curtindo mais não sei o que, mas não curte a graça do Senhor que está sobre a tua vida. Aí as coisas não vão bem.
Olha só o que o Senhor Deus aqui diz no verso 3 sobre as nossas mulheres. Oh, meu Deus do céu, olha que coisa linda. A tua mulher será como uma videira frutífera. Os homens digam glória a Deus. O homem que teme ao Senhor, a mulher desse homem que teme ao Senhor, será uma videira frutífera, igualzinho o seu casamento como está hoje, querido. Uma verdadeira videira frutífera. Não é verdade? Você não está aí desfrutando dessa videira e tal, tudo. Essa videira não está gerando um montão de frutos e tal, tudo. E você está se deliciando com esses frutos dessa videira? Oh, Senhor. Ou você está no jejum. A videira secou, pastor. Não tem mais fruto nessa videira. Está seca. Eu estou num verdadeiro deserto. Mas espera aí, a videira é de quem? É do vizinho? De quem é essa videira? É sua. Mas se a sua videira não está produzindo frutos para alegrar a sua vida, querido, você precisa dar uma olhadinha na sua experiência com o Senhor. Será que realmente você está andando no temor do Senhor? Será que você está realmente andando como Ele quer que você ande na presença dEle? Porque nós temos nosso ritmo, não é verdade? Eu vou do meu jeito. Eu vou no meu ritmo. Entendeu? Não, nós temos que ir no ritmo do Senhor, da forma do Senhor. Porque Ele é o Senhor, não nós. Porque hoje as coisas estão muito desse jeito, né? A gente faz as coisas e depois pede: o Senhor, vem e me abençoa no que eu estou fazendo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a partir do momento que você lançou mão do arado e olhar para trás, olha, você não é mais digno do Senhor. A Bíblia diz que a partir do momento que você entregou sua vida para Cristo, a sua vida é de Cristo, amém? Não pertence mais a você mesmo. Mas se a vida a qual você de repente tira das mãos de Jesus e diz assim: não, eu vou tomar conta da minha própria vida, o que vai acontecer? Você vai perder a sua. E quando você perde a sua, você leva a sua família junto de tabela, porque nós estamos associados com outras pessoas também. Aí todo mundo começa a perder a paz. Nada vai bem. Vai dando tudo errado. A mulher não produz mais frutos. Coisa triste estar em casa com uma mulher sem fruto, gente. Terrível. Se o seu casamento está assim hoje, eu convido você, entra no temor do Senhor, vai ter com o teu Senhor, e vai perguntar para o teu Senhor: Senhor, o que eu faço para que a minha videira volte a ser frutífera? Porque pensa, você num casamento sem fruto, ou coisa terrível, ou coisa triste, ou coisa amarga, gente, não tem coisa pior do que isso, gente, não tem coisa. Tem gente que perde o ministério porque houve uma falência familiar em primeiro lugar. Frutífera aos lados da tua casa. Não é só de um lado, gente. É de todos os lados da nossa casa, gente. Olha o que o temor do Senhor faz, gente. Ele abençoa toda a nossa casa. Quando esse homem, ele anda realmente no temor do Senhor, o Senhor Deus trata com aquela situação difícil, trata com aquelas pessoas difíceis, traz elas aos nossos pés. Não é assim que acontecia com Davi? Davi era um homem que temia realmente ao Senhor, e o Senhor fazia com que os seus inimigos se prostrassem aos seus pés. A gente quer que a nossa mulher se prostre aos nossos pés. A gente quer que os homens se prostrem aos nossos caprichos, no caso das mulheres. A gente quer que os nossos filhos nos obedeçam incondicionalmente, mas nós, os homens, os cabeção, não nos prostramos diante do Senhor. E ficamos muitas vezes lá dando de dedo no Senhor, porque o que tem de obreiro hoje revoltado com Deus, Pai do céu, o que é isso? Pessoas vêm todas revoltadas: Deus falhou comigo, pastor. O quê? Olha o cúmulo da pessoa chegar a dizer assim, que Deus falhou com ele. Meu Deus, esse cara, então, o que ele é? Ele é o segundo criador do universo, da terra. Deus falhou comigo, pastor. Meu pai, onde estava Deus nesta hora por ter me deixado na mão? Gente, isso é blasfêmia. Quantas vezes nós temos erguido a nossa voz, gente, declarado coisas amargas em relação ao Altíssimo, em relação ao Senhor? Quantas? Os salmistas, eles dizem assim: a minha alma bendirá o teu santo nome por toda a eternidade. Bendirei o teu santo nome. O que eu vejo hoje não são pessoas bendizendo o santo nome de Deus.
Eu vejo até mesmo pessoas, Ana Sara, na fábrica falando dos problemas dele ter servido na igreja. Ah, quando eu fui para a igreja, minha vida está assim, assim, aqui, acolá e tal, tudo. Reclamando. Isso não é bem dizer o nome do Senhor, gente. E tem muitas pessoas assim. Tem muita gente na liderança assim. Tem muitas pessoas assim na igreja. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Essa aqui é uma cena encantadora. Essa aqui é uma cena verdadeiramente de família. Um homem sentado na mesa, a esposa ao lado dele, uma verdadeira videira frutífera, a mesa rodeada de crianças ali obedientes, tementes, debaixo de submissão, cumprindo o propósito do Senhor. Quando você teme ao Senhor, você não vai permitir que a situação da tua casa continue daquela forma, daquela mesma maneira. Você não vai permitir que a destruição roube os teus filhos dos propósitos de Deus. Você não vai permitir que a tua esposa ande de qualquer forma, de qualquer maneira. Você não vai permitir viver um casamento de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque você teme ao Senhor e você sabe que o Senhor vai te pedir contas disso tudo. Deus, Ele é amor, queridos. O seu amor é eterno, infinito, incondicional. Isso é certo, isso é certeza, amém? Mas o Senhor Deus, Ele é um fogo consumidor também. O Senhor Deus também, Ele é juiz. O Senhor Deus também, Ele é aquele, gente, que vai pedir conta de nós. Vai pedir conta dos seus servos, daqueles que eles fizeram. Ou através de palavras, através de obras, e aquilo que eles fizeram através dos seus corpos. Deus, Ele vai pedir conta de mim, de você, querido, do nosso casamento, da nossa casa, da nossa família. Ele pede conta disso. E quando você sabe disso, o temor entra no teu coração e você começa a analisar a sua casa e você fala, Senhor, isso está errado. Isso não pode mais estar aqui. Aí você vai diante do Senhor que te deu essa família, que te abençoou com esse casamento, com esses filhos, e você entra ali na presença do Senhor e você começa então a requerer uma mudança, a requerer uma transformação, porque você é a pessoa responsável de trazer essa mudança. Se você não se levantar, se você não se posicionar, ninguém mais vai fazer isso por você. Nós pastores podemos fazer isso. Outro dia eu estava conversando com alguém, eu disse, nós pastores podemos orar e interceder por vocês, mas isso é para levar vocês até um certo ponto, mas dali em diante, a batalha tem que ser assumida por você, a batalha é sua, a casa é sua, o casamento é seu, os filhos são seus, nós que devemos levantar e batalhar por eles pela fé. E não permitir que o mundo trague eles, não permitir, gente, que de repente a indiferença traga a nossa família. Nós temos que ser uns verdadeiros sentinelas, amém? Verso 4, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O salmista aqui confirmando no verso 4, assim o Senhor Deus vai abençoar aqueles que temem ao Senhor. Querido, você realmente teme ao Senhor? Você realmente tem guardado o temor do Senhor? Pega na pessoa do seu lado bem forte pela corda e diz assim, você tem guardado o temor do Senhor? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu me lembro quando eu li o Salmo de número 139. Quantos sabem o que diz o Salmo de número 139? Fala da onisciência, onipresença, onipotência do Senhor nosso Deus. Quando eu descobri que Deus ele tinha o poder de ler até os nossos pensamentos, eu fiquei assim, meu Deus, Ele tem o poder de ler os meus pensamentos. Se antes eu formular uma palavra na minha boca, Ele já sabe o que o meu pensamento vai formular. Eu falei, opa, então tem que ficar pianinho. Não posso dar asas à minha imaginação. Aí o temor de Deus entrou no meu coração, gente. Fiquei estarrecido. Falei, meu Deus. O temor entrou no meu coração. E dali eu passei a andar de forma diferente. Nós temos andado no temor do Senhor. Porque nós somos os obreiros da casa do Senhor. Nós somos, vamos dizer assim, a elite do povo. Você gosta da tropa de elite? Então, você já faz parte de uma. Não dá para andar mais de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós somos aqueles que Deus nos chamou, gente, para darmos o DNA para a igreja, o apoio para a igreja. Nós somos aqueles que inspiram, somos aqueles que somos colocados como exemplo. Nós não podemos mais andar de qualquer forma, de qualquer maneira. A Bíblia pede para nós tememos o Senhor, mas nós temos andado no temor do Senhor, porque eu olho alguns obreiros hoje em dia, meu Pai do céu, Ele faz a coisa a hora que Ele quer, o que Ele quer e quando Ele quer. Eu olho para alguns obreiros hoje na casa do Senhor, e nós estamos no meio da reunião, no meio de uma vigília, no meio de uma palavra profética, e o camarada está mexendo lá no celular, trocando o mero.
Não vocês usando o celular para fazer as anotaçõezinhas que vocês estão fazendo e tal, tudo. Muitos usam um iPad, nada contra, mas muitas vezes eu passando entre as fileiras dos santos de Deus, eu observo ali, plum, plum, plum. Espera aí, o que é isto? É um emoticon em ação, sendo enviado para alguém lá do lado de fora. Mas espera aí, a palavra de Deus está sendo lida, está sendo pregada. Tem um momento nas Escrituras Sagradas que eu fico assim impressionado com aquilo, que é no momento que Neemias, ele se coloca de pé e ele abre o livro da lei e todo o povo se coloca de pé em grande silêncio. A reverência, o temor ao Senhor. Aí hoje nós estamos na igreja, o louvor, aquela adoração tremenda, nós estamos ali caminhando, estamos lá do lado de fora, eu vejo obreiros lá no estacionamento, eu vejo pessoas conversando num saguão lá do lado de fora, eu vejo pessoas no combine conversando, e a reunião correndo, e a palavra sendo ministrada, e o encontro com Deus já foi marcado, o Criador dos céus e da terra marcando um encontro conosco para vir sobre as nossas vidas e decidir as nossas vidas, e nós estamos completamente indiferentes, alheios. Não estou falando de um novo convertido que chegou na igreja, estou falando de pessoas que estão no caminho do Senhor. Temos perdido o temor do Senhor. Pessoas filmando, pessoas tirando selfie no meio da pregação. Na hora que a unção de Deus está se manifestando, alguém se levanta lá e começa lá a mexer naquela coisa. Perdemos o temor. Eu me lembro de um tempo que quando eu comecei a servir o Senhor, as crianças não podiam ter brinquedos, gente, no nosso meio. Era irreverente. Os diáconos passavam no meio da igreja em revista. Se você é um diácono, você tem que ser um obreiro chato, e não um obreiro amigo do povo. Eu me lembro quando eu era diácono, passava entre as fileiras do povo assim, em revista. Porque o Senhor Deus, Ele declara que Ele passa no meio dos santos de Deus em revista. Então nós passávamos no meio do povo de Deus, por favor, para de conversar, namoro depois, por favor, guarda esse brinquedo, não, essa distração não pode tirar. Às vezes eu voltava para casa cheio de brinquedo de criança, gente, que eu ia passando e arrancando assim todo mundo. Presta atenção no culto. Irmão, ensina seu irmão, ensina seu filho a adorar a Deus, ensina seu filho a ter reverência. De uma época que a gente não tinha nem salinha de criança, gente. E quer saber, todas essas crianças hoje, que são homens, essas crianças de antigamente, todas elas, gente, são obreiros da casa do Senhor hoje. Todas, sem exceção. Porque o temor daquela geração, gente, ensinou seus filhos a temer o Senhor. Se você perdeu o temor do Senhor, por que você acha que o seu filho vai temer a Deus amanhã? Se você perder o temor do Senhor hoje, você acha que Ele vai temer você? Quando você olha para as Escrituras Sagradas, gente, os homens de Deus que temiam o Senhor, até mesmo os exércitos tremiam na presença desses homens. Até mesmo os reis tremiam na presença desses homens. Lembra de um certo homem de Deus que temia tanto ao Senhor, que ele temia tanto o Senhor que quando ele orava caía fogo do céu? Mandaram um exército atrás desse homem. O que aconteceu? O fogo queimava aqueles homens. Quando chegou na terceira oportunidade, o capitão já chegou lá, já prostrado, já com o rosto no chão, já onegaishimasu sumimasen. Porque aquele homem temia verdadeiramente o Senhor. Recebia uma palavra do Senhor, não tinha para ontem, era para aquela hora, era para aquele momento, do jeito que o Senhor falava, ele fazia. Ele tinha o temor do Senhor. Hoje não, nós ficamos brincando com a palavra do Senhor e depois queremos que os nossos filhos, as nossas esposas nos levem a sério. Eles estão nos filmando, estão nos assistindo, estão vendo que na prática a gente não teme a Deus nenhum. Aí eles não vão se submeter a uma pessoa que não teme a Deus. Aí vão tripudiar em cima da nossa vida. Por quê? Porque esse não é o resultado daquele homem que teme a Deus. Está aqui no Salmo de número 28, ele mostra o que acontece quando um homem, ele teme a Deus. Então nós precisamos ter uma restituição nesta área. Se você quer realmente que a sua família viva em excelência, você em primeiro lugar tema ao Senhor. Tenha o Senhor em primeiro lugar sobre a sua vida, sobre a sua casa, amém? Anote aí, número 2, para nós servirmos a nossa família com excelência, número 2, para mim servir a minha família com excelência, eu tenho que ter um bom relacionamento com o meu pastor.
para que eu venha servir a minha família com excelência, eu preciso ter um bom relacionamento com o meu pastor. Sério? Você não está dizendo uma coisa dessa para mim hoje nessa tarde, não. Estou. Anote aí. Um bom relacionamento com o pastor, com o líder e também com o chefe. Isso nos lembra Romanos capítulo 13. A qual o Senhor Deus, ele diz que nós devemos estar em submissão a toda e qualquer autoridade que existe, porque não existe autoridade neste mundo que não tenha sido constituída por Deus. E aqueles que resistem à autoridade, resistem a uma ordenança divina. Você não resiste a uma pessoa, você resiste a um desígnio divino que está por trás daquela pessoa. Mas eu não gosto da cor do cabelo dele, eu não gosto do jeito dele, eu não gosto do bigode dele, eu não gosto desse pastor que só tem um olho. Não importa. Se você ficar preso com alguém, a sua vida vai parar e a sua família vai para o brejo. Não é só você que para, não é só o ministério que para, não é só a unção de Deus sobre a tua vida que para, a sua família vai para o brejo. E isso é verdade, gente. Isso que eu estou dizendo aqui não é puxando o saco de ninguém, mas é a palavra de Deus. Porque me parece que nesses últimos dias existe um certo ensinamento sendo divulgado por aí, que nós não precisamos nos submeter a nenhum outro homem, que simplesmente se nos submetemos a Cristo é o suficiente. Isso é heresia. Isso não existe. Maldito é um homem que não se sabe se colocar debaixo de um outro homem. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, sendo o Criador de todas as coisas, era submisso em todas as coisas, inclusive aos seus pais, José e Maria. Ele obedecia em todas as coisas. Por que agora nós não temos que obedecer? Por que agora a gente não pode se colocar debaixo da submissão de uma outra pessoa? Crescemos, ficamos tão especiais assim, que nós que temos que estar sobre todos e ninguém sobre nós? Não existe isso. A beleza da santidade dos servos de Deus é a humildade de coração. Me diga uma pessoa que realmente é humilde de coração, mas que ela não se submete a ninguém. Há como isso? Não há como. A verdadeira beleza da santidade do servo de Deus reside na sua humildade. E o humilde, ele se submete. Porque a Bíblia diz que nós devemos considerar qualquer pessoa maior do que nós mesmos. Qualquer pessoa. Não está falando aqui de uma liderança, gente. Não está falando aqui de autoridade, está dizendo assim, qualquer pessoa. É qualquer pessoa, tanto é que aquele que te obrigar a fazer uma coisa, a Bíblia diz assim, vai com ele. A Bíblia diz assim, que aquele que te obrigar a você caminhar uma milha, vai duas. Se ele quiser a tua capa, entrega tudo. Se ele te bater de um lado, dá outra face também. Olha a humildade em ação, gente. A verdadeira figura de Cristo, a qual nós somos chamados para imitar, não é verdade? Olha só o que diz a Bíblia lá em Esther, capítulo 3, verso 1 e 6. Esther, verso 1 e 6, a história intrigante de um líder em ascensão chamado Amã. Esse líder estava crescendo, ele estava em ascensão, ele estava subindo, ele estava conseguindo assim um destaque muito especial na época entre o rei Assuero. Ele era um líder assim que estava assim crescendo na sua força, na sua influência. E nós vemos aqui que de repente, por uma situação muito pequena, ele cai. Você vai ver aqui, ó, um paralelo com as nossas famílias. Aqui diz aqui em Esther capítulo 3, verso 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Ramadata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. O cara estava se tornando bacana, gente. Aqui o rei Assuero, e o cara foi exaltado acima de tudo, significa que ele chegou ao cargo de primeiro-ministro, gente. E o rei Assuero aqui, gente, ele não era rei só de um paizinho, não. O cara estava dominando o mundo inteiro naquela época. E agora chama esse cara chamado Amã e diz assim, ó, você vai ser o meu primeiro-ministro. E o cara, opa, se inchou na hora, gente. Ele cresceu. Verso 2, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei,
se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassou o mandato do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve pouco o pôr as mãos sobre o Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Aqui nós vemos, gente, um homem chamado Amã, um homem que estava subindo na vida. Um homem que estava começando a desfrutar de uma posição assim, poderosíssima, privilegiadíssima. Mas, acima de tudo, Amã era casado. Acima de tudo, Amã era pai de família. Ele tinha 10 filhos, conforme diz as Escrituras. Um pai de família. Um pai de família em ascensão, um pai de família crescendo, um pai de família ganhando poder, ganhando apreciação, um pai de família que tudo estava indo muito bem na vida dele. Ele chegou a uma posição que podemos dizer assim, ele se tornou praticamente o segundo do rei, gente. Que mais esse homem precisava, gente? Que mais ele necessitava, gente, para ter prestígio, privilégio, poder? A Bíblia diz que o próprio rei deu o anel dele para ele, gente. Ou seja, o que o cara quisesse decretar, ele poderia decretar, porque era de plena confiança do rei. Mas aí, de repente, por uma coisa pequena, gente, esse homem, ele me fica preso com o indigente. Por quê? Porque ele não conhecia, na verdade, a situação desse homem chamado Mardoqueu. Ele passava pelo cara e o cara não se levantava, não reverenciava ele e tal, tudo, até que as pessoas começaram a chegar nele e começaram a falar daquela situação. E ele então começa a se doer por causa daquela situação, porque tem um mendigo ali que não se levanta e reverencia ele. Ele é o todo-poderoso agora no reino de Assuero, gente. Mas agora ele fica cismado com aquela coisinha ali. Peraí, tem um camarada aqui que não se prostra para mim, não me reverencia, tal, tudo. E aquilo, gente, se torna o café da manhã de Amã. Se torna o almoço, o lanche da tarde e a janta. Você começa a ler o livro de Esther, a Bíblia diz assim que ele começa a chegar em casa e contar das maravilhas que o rei tem feito por ele, e depois ele parte para o outro assunto. Mas tem um infeliz lá chamado Mardoqueu, esse cara não me reverencia, não se prostra para mim e tal, tudo. E ele começa agora, dia após dia, dentro da sua casa, na mesa da família, junto da sua esposa, falar desse homem todos os dias. E ele chega em casa todo dia com reclamação desse mendigo. E a situação vai indo, vai ficando tão ruim, que sobe no coração dele a amargura, que ele pensa, não, eu não vou pegar esse cara, vou pegar todo o povo dele e vou destruir, vou acabar, vou arrasar geral com um povo desse infeliz aí, porque a amargura cresceu dentro do coração, gente, e isso foi a queda deste homem. Ele ficou preso com uma pessoa, que nós podemos dizer assim, na Bíblia, gente, não era ninguém. Mardoqueu não era ninguém de Amã, não era primo, não era parente, não tinha cargo, não tinha nada, gente. Mardoqueu não era xerife, não era líder, não era ninguém. Era um homem na rua, que ele ficou cismado com esse cara. E quando ele fica preso com esse cara, gente, aquilo é a desgraça da família dele. Esther 9, o versículo 10 diz assim, o resultado desse grande líder ter ficado preso com uma pessoa, gente. Pensa, Mardoqueu era um pequeno aqui, gente. Pensa, pequeno. Era uma situação pequena. Mardoqueu não representava nenhuma ameaça para Amã. Mas ele simplesmente, por causa do orgulho, ele fica preso naquilo. E em Esther 9, verso 10, diz assim, e os 10 filhos de Amã, filho de Ramadata, inimigos dos judeus, foram mortos. Porém, ao despojo não estenderam a mão. 10 filhos, gente. Uma família aqui, ó, rodou. Uma família que foi totalmente destruída, porque um homem ficou preso com uma pessoa.
Agora pare e pensa. É só uma pessoa. Agora pare e pense quando você fica preso com alguma autoridade eclesiástica. Pare e pensa quando você fica preso com algum diácono, com algum presbítero, com algum evangelista, com algum pastor. Pare e pensa. O que começa a acontecer na tua vida? A tua família perde a paz. Porque quando nós ficamos presos com alguém, gente, nós ficamos cegos e não conseguimos mais ver a graça do Senhor, a bênção do Senhor. Aquela conversa de que quando a gente chega em casa e fala assim, você viu o que o Senhor fez? Você viu aquela palavra? Você viu aquela hora que ele disse aquilo? Eu vi, era o Senhor falando comigo, era a revelação do Senhor. O irmão tal veio e me deu uma palavra, ele orou por mim, era Deus puro. Quando nós ficamos presos com alguém, nós esquecemos tudo isso, chegamos em casa e você simplesmente passa a mão na cabeça e diz assim, eu não aguento mais essa pessoa. Essa pessoa fez de propósito hoje. Essa pessoa passou por mim, nem me cumprimentou. Você viu aquela palavra que ele disse? Aquela palavra foi feita para me ofender. Ele está procurando agora, através da pregação da palavra, me atacar e me ofender. É certo, você não viu a hora que ele disse aquilo? Você que tem criança pequena aqui na igreja e não cuida dela, você é o irresponsável. Aquilo foi para mim. E a criança tem lá 68 crianças pequenas na igreja. Mas ele ficou preso com aquilo. E agora senta na mesa e come o quê? Come aquela pessoa, almoça aquela pessoa desce como sobremesa, aquela pessoa entra como salada, aquela pessoa é comida na janta, no farol, no passeio, no parque, só comem aquela pessoa agora. Aquela pessoa é o assunto do momento, toma todo o tempo, vigor da pessoa. E nós vemos aqui que Amã simplesmente ele caiu, e quando ele cai, todo mundo morreu. Os filhos foram enforcados numa forca que a mulher dele deu a ideia. O homem chegava em casa todo dia piando, gente, reclamando do mendigo lá da rua. E a mulher chegou e disse assim, quer saber de uma coisa? Faz uma forca e enforca esse homem aí. Ele disse, é isso aí mesmo que eu vou fazer, manda construir uma forca de 50 côvados de altura, vão enforcar esse miserável. E porque ele ficou preso com esse homem aqui, gente, praticamente um indigente, ele perdeu a vida, perdeu a sua casa, perdeu a sua família. E quantos eu tenho visto hoje na obra de Deus perderem o seu casamento, perderem a sua família, porque ficaram presos com alguém na igreja. Imagina então, quando você fica preso com o pastor da igreja, vamos colocar assim. Quando você fica preso com qualquer pessoa, não é só você que cai. Você amargura o teu casamento, você amargura a tua família e os teus filhos. E a tua família pode sofrer as consequências disso. Ao longo desses anos eu tenho visto pessoas perderem um casamento porque ficaram presas com alguém na igreja. Ao longo desses anos eu vi pessoas perderem a família inteira porque ficaram presas com alguém. Por isso eu disse, se você quer criar uma família com excelência, tenha um bom relacionamento com o pastor, com a liderança, com aqueles que estão como chefes sobre a sua vida. Não pense porque você agora cresceu, você pode ficar preso com pessoas que você julga ser um peixe pequeno. Mas do que era um peixe pequeno? Mas ele ficou preso com esse homem, colocou a família a perder, gente. Porque é isso que acontece quando nós ficamos com falta de perdão com alguém. Seja ela da igreja, seja ela uma pessoa no meio do caminho, porque Mardoqueu não estava no ministério de Amã, estava no meio do caminho. Era um qualquer um, mas bastou ficar preso com ele, perdeu a família, desgraçou a sua família. Nós vamos perder, gente, servir a nossa família com excelência, quando nós ficamos presos com pessoas. Mas o pastor está errado, o presbítero está errado, falando de tal está errado. Está errado, o Senhor Deus é o juiz. Ele vai tratar, Ele vai lá, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele não permitirá injustiça. O seu trabalho é só confiar no Senhor, descansar no Senhor, cuidar do seu ministério, cuidar da tua casa, cuidar da tua família. Amém? Quantas pessoas que eu já vi chegando em casa, indignadinho, aí chega lá na esposa, fala com ela, tal, tudo, entra amargura no coração, ela não vai mais para a igreja. Quantas pessoas chegam em casa, estão lá jantando na mesa lá, a liderança, aí os filhos estão tudo lá assim, ouvindo, escutando, quando eles crescem, não vão mais para a igreja. Quando nós fazemos assim, nós não estamos servindo a nossa família com excelência. Estamos trazendo destruição para dentro da nossa casa. Quando nós queremos servir a nossa família com excelência, nós precisamos crescer na nossa comunicação dentro de casa. Amém?
diga para a pessoa que é o objeto da sua apreciação maior neste lugar, diga para ela assim: vamos crescer a nossa comunicação. E com isso eu chamo a minha alma gêmea, a minha outra metade. Ela vai estar falando conosco agora um pouquinho sobre esse desafio de servirmos a nossa família com excelência através da comunicação. Amém? Graça e paz. Bom, 24 minutos. Rapidamente, vamos terminar. Terminamos. Se sobrar um tempo, eu ia falar sobre os filhos, mas acho que não vai dar. Não vai dar, né? Amém? Glória a Deus. Comunicação, né? É a chave de todo casamento. Amém? Quando tem casais novinhos aqui, né? Mayracha e Sabrina. E tem casais mais antigos. Amém? É de se achar que aqueles que estão mais velhos, né, no casamento, eu não sou velha, tá? Estão mais tempo no casamento, tem uma ótima comunicação. Sim ou não? Espero ninguém responder, eu vou ter que continuar aqui por muito tempo, né? Não faça isso. O certo seria que a gente progredisse no casamento e a comunicação ficasse cada vez melhor. É o certo, é a maneira certa. E se não está certo isso, então é uma coisa também que a gente tem que analisar na nossa vida. Alguma coisa, tem algum empecilho, tem algo acontecendo aí, né? O pastor, ele falou de várias coisas, do temor ao Senhor, de realmente ouvir a Deus, né? E porque o Senhor conhece aquela outra pessoa que você está casado mais do que ninguém. E eu louvo Jesus, e eu vou fazer que nem o pastor Gladys. Obrigado, Jesus, você me salvou de eu levar uma aquele dia, né? Então, muito obrigado, beijinho. Papai, te amo, né? Graças a Deus o Senhor me livrou mais dessa. Não é fácil, né? De vez em quando Ele não me livra do pastor Santos, mas eu entendo, Senhor. Eu entendo. São coisas que a gente às vezes precisa realmente. Amém? Mas do marido é um pouco pior, né? Eu acho que do marido é um pouco pior, né? Porque a ferida seria mais profunda, não é verdade? E realmente, assim, eu louvo a Deus pelo marido que eu tenho. Não é perfeito, né? Continuo brigando com ele, claro. Porque ele é meio perfeito, eu sou menos. Mas é que realmente ele sabe me quebrar através do amor, né? Se ele não soubesse os caminhos, realmente a nossa casa seria uma bagunça. Porque eu realmente sou uma pessoa difícil, né? Eu concordo. Tá, acabou. Já está confessado todo o meu pecado. Eu falo bastante, né? Eu gosto de falar bastante, né? E ele falava muito pouco, o que gerou muito problema no meu casamento no começo, né? E a gente progrediu nisso, graças a Deus a gente progrediu. Mas uma coisa que eu noto é que para um casamento ele ter a comunicação precisa de muita humildade, de tanto de um como de outro. E se você não tiver, então vai haver um trabalhar todo de Deus e também do outro cônjuge, né? Porque ninguém quer ficar na frente de ninguém ouvindo seus defeitos, ouvindo as coisas que precisam ser mudadas, né? É uma área muito difícil essa, mas é uma área crucial, amém? Se você quer um casamento feliz, se você realmente quer ter um casamento estabilizado, um casamento de prazer, né? E eu não estou falando só o prazer sexual, que claro que toda essa área da comunicação, ela culmina numa relação sexual maravilhosa, né? Então tá aí a dica para você, homem, né, que acha que, né, não tem que se comunicar, aí talvez esteja com uma vida sexual não satisfatória. Estou dando a chave para você hoje, gambater, amém? Porque você merece, amém? Ninguém está achando que merece? Gente, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus. Vocês acham que vocês merecem uma vida sexual boa, amém? Então, gambater, gente, vamos conversar com a mulher, né? Então vamos lá, amém? Mas eu vou entrar aqui. Se você quer uma mulher feliz, se você quer uma mulher sorridente, né? Se você quer uma mulher assim, que te ame, que realmente seja aquilo que você precisa cultivar. E esse cultivo demora um tempo. Esse cultivo é um cultivo de semeadura, de paciência. E para isso nós precisamos do Senhor, amém? Eu preciso do Senhor para ter um coração paciente, amém? Compreensível, eu sei que você também precisa. Então, quando a gente realmente quer isso, quer ver o casal, o outro feliz, a gente precisa realmente investir nessa área da comunicação. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. É isso que eu estou falando. Você quer ver a pessoa feliz? É o fruto que você vai estar realmente colhendo para você. Então, você tem que pensar naquilo que você vai semear nessa conversação.
Como eu disse, você pode usar, você que é solteiro, para os seus relacionamentos dentro da célula, dentro da igreja, isso que eu vou estar falando. E nós também podemos usar isso que eu vou falar para os nossos filhos também. Mas hoje eu quero realmente falar para você, entre você e seu marido, né? Existem 4 níveis de comunicação. Eu quero que você analise aí qual é o teu nível, mas analise honestamente diante do Senhor. Amém? Não precisa erguer a mão, falar nada, mas analisa dentro de você qual é esse nível. Se nós quisermos realmente chegar em algo muito proveitoso na nossa vida, nós vamos ter que gambatear nessa área. No nível 4, a gente vê um relacionamento assim. Bom dia, boa noite, tudo bem? Será que chove hoje? Ai, tá frio, hein? Né? Quem que vai pagar a creche das crianças? Quem que vai pegar a criança na escola? O que você vai fazer hoje depois do serviço? Se a sua vida é esse corre-corre, é esse nível, né? Esse não é um nível muito bom, é um nível superficial. Né? Esse é o básico, isso a gente conversa com as pessoas lá fora também, com as pessoas na igreja, né? É uma conversa bem superficial. Nesse nível, a gente realmente não mostrou quem a gente gente não tirou as máscaras para o nosso cônjuge. Então, não é um nível muito bom, é um nível onde a pessoa está segura, porque ela pensa que ela está se comunicando, mas ela, na verdade, ela só está falando, ela não está comunicando. Nós vamos entender o que é comunicação. A comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma pessoa de maneira que ela entenda realmente o que você está dizendo. Amém? E é aqui onde acontece muita briga. O marido fala uma coisa, a esposa entende outra, porque foi falado, mas não foi comunicado. E aqui a gente vê que é um processo verbal e não verbal. Por quê? O falar é uma coisa, o que você faz com o corpo é outra completamente diferente. Certo? Às vezes você está falando e está virando o olho. Às vezes você está falando e está nervosão, assim, mais uma palavra eu te mato. Né? Então você realmente conversou com a sua esposa? Conversei. Né? Mas eu vou matar ela na esquina, né? Então é aquele negócio, conversar, conversou. E o que você transmitiu com o teu corpo nessa conversa. O terceiro nível é o nível onde o casal ele fica satisfeito em relatar coisas sobre os outros. É aqui onde o pastor falou, você fica satisfeito em falar da igreja, do pastor, do ministério, falar das coisas do serviço, mas realmente não entra em nada mais profundo. Eu conheci, infelizmente, um casal que lutava com isso na nossa igreja. Eu falava assim, mas vocês até viajam para o exterior junto, mas eu não posso tocar em nenhum assunto com ele concernente ao que eu sinto. Porque era tocar nesse assunto, a casa caía. Né? O homem virava um bicho. Eu olhava e falava, não é possível, essa mulher está mentindo, ou que eu preciso averiguar essa situação. Mas foram horas, né, Fábio? Horas de aconselhamento e realmente ele estava tão fechado para a comunicação que quando ela falava, eu preciso dizer, a minha mãe morreu, eu quero falar com você. Ele falou assim, sua mãe morreu, eu não posso fazer nada, você tem que se virar com isso. Olha a dureza do coração desse homem, e esse homem, um crente. Um crente. E aí eu fico assim, meu Deus, e a compaixão, onde que está? Pela sua própria esposa. Mas eram feridas, eram coisas que não foram cultivadas ao tempo próprio. Mas no final dessa história foi um desfecho feliz, tá, gente? Ele mudou, porque quando ele permitiu o Senhor ser o Senhor da vida dele, hoje ele é um outro homem. Ela é uma outra mulher para a glória de Deus, amém? Mas é bem perigoso esse nível também, porque você está falando de tudo e de todos, menos daquilo que realmente interessa, daquilo que realmente interessa, principalmente, homens, para a mulher. Amém? É muito fácil, eu acho, como mulher de obreiro, como pastora, como líder, acompanhar o meu marido e ouvir o que ele tem para falar e fazer as coisas com bom grado, com bom coração, ainda que muitas vezes assim fique sogachi, fique cansativo. Eu não me sinto obrigada, eu não me sinto chateada. E ele não passa horas ministrando na minha vida, você tem que fazer isso. Simplesmente quando alguma coisa está errada, a gente se comunica. Quando alguma coisa não está bem, ele já percebe que está acontecendo alguma coisa comigo. Esse cuidado dele me faz ir além. Amém? Eu vejo também muitas esposas, a minha esposa não vai nisso, pastor. A minha esposa não vai fazer isso, a minha esposa não quer.
Para uma esposa chegar a não querer algo também, é porque talvez não está tendo uma comunicação adequada dentro do lar, né? E eu vejo que o marido, ele é a chave disso, porque a mulher gosta já de falar. Se você sentar hoje na frente da sua esposa, na hora que você for embora, e falar para ela, minha filha, como você se sente? Minha querida, como você se sente? Você pode preparar que 1h da manhã é pouco, né? Então tem uns que pensam, é essa a pergunta? Então eu vou anotar aqui para nunca fazer, né, pastora? Estou anotando já. Como você se sente? Never. Né? Só que você também não vai desfrutar do melhor que Deus tem para você. Você não vai se entrelaçar com essa mulher, que é o propósito que Deus fez do casal. Diz, lá vem ele, de estar grudado, já está terminando o tempo, né? Não vai ter videira frutífera. Não vai ter nada de feliz no seu casamento. Vai ter que pegar a mulher no chicote e obrigar ela a trabalhar com você no ministério, não vai ser legal. Porque não vai ser o sucesso, não vai ter o sucesso na sua vida. O nível 2, a pessoa começa a ter uma condição de expressar alguns sentimentos e de correr alguns riscos falando de si própria. A probabilidade aqui é disso aumentar se houver das duas partes uma aceitação, se houver das duas partes uma abertura. Amém? Eu não sei quantos anos você tem de casado, mas não é porque você tem 25, 23, 30 anos de casado, a sua esposa não precisa falar e você também não precisa falar do que você sente. Não é porque você já conhece o jeito que ela funciona. Ela não está precisando do teu olhar, ela não está precisando de você parar na frente dela e perguntar. E ainda que você vai escutar algumas coisas que também você está pisando a bola. Mas daí de ela também pisa. O nível 4 é o nível que seria perfeito, é a comunicação total, onde a pessoa ela está disposta a compartilhar sentimentos, ideias e pensamentos, amém? Não só sobre o ministério, não só sobre as coisas de Deus, só sobre os planos de Deus, mas sobre ela mesma. Carências, dificuldades, até mesmo, eu vejo, eu vou orar pela minha esposa, o quê? Tem muito marido que não sabe nem o que orar pela esposa. Abençoa, Senhor, ela é tua filha. Amém, ela é a filha do Senhor. Mas você nem sabe realmente as necessidades reais que estão lá dentro do coração. A inferioridade que talvez está dentro do coração dela. A luta que ela está enfrentando com aquelas mulheres no ministério. Né? Mulher pastoreia mulher porque Jesus amado. Não é? Mulher, ela escuta muito também. A mulher no ministério, ela escuta muito. E tem muita mulher que não respeita a outra no ministério. Porque é líder, porque é pastora, então vou falar o que eu quero. Só que aonde a gente, como líder, como pastora, também vai ser ministrado? Numa reunião geral, a gente até é. Mas Fábio, me disseram isso. Você sabe que não é assim. Você sabe que isso foi uma investida do diabo. Eu vou orar por você. É bem diferente quando você tem uma abertura total e você tem um homem de Deus dentro de casa. Aonde te aceita, aonde te recebe. Não que ele vai ministrar como o pastor, porque eu não durmo com o pastor. Eu durmo com meu marido. Amém? Pastor, ele é na igreja, mas ele, acima de ser pastor, ele é um homem que teme ao Senhor. E porque ele teme ao Senhor, eu me sinto segura. E porque ele é um homem que eu posso dizer o que eu quero, claro, em respeito, mas eu posso abrir e derramar meu coração. Ele cuida de mim. E aí tem gente que às vezes olha, pastor, você é uma pessoa forte. Mas ele é um homem de oração. E é ali que eu choro. Para o Senhor também, com certeza. Mas Deus me deu ele. Para me guiar, para me ajudar e para receber. Porque diante dele, eu sou aquela menina que ele encontrou um dia. Ele é meu esposo. O homem de Deus. Antes de ser o pastor da igreja. Antes de você ser líder de célula. Antes de você ser o presbítero. Antes de você ser o homem de Deus do fogo, cheio da unção. É na hora que você precisa escutar realmente que sua esposa está bem. Você não está tirando lixo. Ali que você demonstra a sua verdadeira humildade. Né? Lavar louça, etc. Tem algumas saídas é comprar uma máquina de lavar louça. Mas tem algumas coisas que a gente é subterfúgio que nós podemos usar. Mas é na hora que às vezes a gente tem que falar, eu estou carente. Eu estou carente, marido.
Né? Para bom entendedor, gente, meia palavrinha dessa basta. Ela não tem que ficar batendo na tua cabeça e falando, vamos para um hotel, no dia tal. Que dia que você vai me levar para um passeio que eu quero ficar sozinho? Para bom entendedor, meia palavra basta. Estou com saudade, bem. Mas esse é o nível onde o que é que está acontecendo com você. Esse é o homem de Deus que nós precisamos, amém? Mudou um pouco o negócio aqui, né, agora, né? Existem problemas de comunicação nas nossas vidas. Eu vou falar rapidinho, porque eu tenho 9 minutos, ou 8. Medo. Que não deixa a gente chegar no nível 4. Principalmente, às vezes, eu vejo para o homem. O nível, eu falei, não falei? Nível 1, obrigado, mas no nível 1 é o medo. Uns têm medo de expor o que estão sentindo. Porque há desavenças, há discórdia, levantar de voz. Ou então, medo de não ser entendido por aquele marido. Então, não vai adiantar nada eu falar, deixa assim mesmo. Só que lá fora a gente tem um ministério para cuidar. Lá fora a gente tem uma célula para ministrar. E para a unção fluir da nossa vida como precisa realmente fluir. O milagre realmente passar em nós e através de nós. Primeiro o milagre tem que acontecer aqui. Eu tenho que ter abertura com meu marido. Porque eu tenho abertura com ele, ele tem abertura comigo. É fácil a gente chegar na vida de pessoas e as pessoas começar a abrir o bico para a gente. A gente nem cutuca muito. E eu sei que é assim com muitos de vocês. Mas eu sei que quando também não há essa abertura dentro desse nível de comunicação, muita coisa fica escondida e travado no ministério. Porque as pessoas não têm essa liberdade, porque isso é uma transferência, gente. Não é uma coisa ensinada, é uma coisa no espírito. É uma coisa no invisível. Amém? Ser casal feliz não é falar, nunca brigo com meu marido. Eu brigo com ele, eu gosto de brigar, eu sou uma mulher do fight. Não dá pra mim, sabe, parar com isso, entendeu? É minha adrenalina, entendeu? Mas a questão não é o que você briga. A questão é quanto tempo você vai ficar de bico. A questão é quanto tempo você não vai ser humilde o suficiente para ir lá e abraçar e falar, eu me perdoo, eu te perdoo. Eu também me perdoo muitas das vezes, né? Mas eu te perdoo. É esse nível de reconciliação. Gente, briga todo mundo vai ter, desavença, pensamentos, lixo para jogar sempre vai acontecer, né? Mas a gente precisa realmente saber como acertar isso. E é nessa hora que o caráter de Deus se manifesta. Onde a gente muitas vezes não precisa chegar numa sala pastoral ou assistir um pregador ungido para a gente se arrepender. Que a gente precisa acertar ali as coisas dentro de casa. A gente precisa amar o nosso esposo, e o esposo precisa pagar a devida benevolência à mulher, que é o amor, é a amabilidade, é a simpatia, gente. Olha que coisa bonita, na versão em inglês está escrito nesse versículo, simpatia. A gente quer marido simpático, não quer? Né? Aí já vi gente falando assim, vai lá, mas isso daí, eu falo assim, isso daí é só você pedir para o seu marido. Eu falo para as mulheres, elas falam, então, pastora, é pedir para o meu marido. Mas é o seu marido. Você tem medo de pedir ou falar alguma coisa para o seu marido? Você não conhece o homem. Eu falo, meu Deus, mas é o meu obreiro, Jesus. Entendeu? Aí você fica... Ele é um obreiro, aí você fala assim, irmão, faz isso aqui. Pode deixar, pastora. A senhora gostou disso? Tá, isso tá tudo certo, o negócio está perfeito. Mas em casa, a esposa não consegue pedir o básico para ele, não consegue, ela tem medo, né? Porque se ela falar e se tocar em algum assunto, talvez o cara vai arrepiar, né? Complicado. A inferioridade também é outro problema que interfere na comunicação. Quando a pessoa tem uma baixa autoestima, uma visão como o pastor Gladson pregou sobre identidade, uma visão não adequada de quem ela é, ela não vai poder escutar nenhuma crítica, porque ela se ofende facilmente. Pessoa com uma autoestima baixa, não sabendo que o que ela está fazendo é errado, e se o que ela está fazendo é errado, não é o que ela é que é errado. Se eu derrubar isso aqui, e isso já estou deixando coitado do Akira, se eu derrubar isso, eu não sou um erro. O que eu fiz foi um erro. E se foi um erro, eu posso abaixar, limpar e recolher. Mas eu não sou um erro. Eu sou filha de Deus. Quando você entende quem você é em Deus, peguei agora do pastor ali, né, a pregação anterior, é gostoso pegar assim. Quando você sabe quem você é, você pode escutar críticas.
é aqui que eu estou errado, então me ajude nisso. Me ajuda a melhorar. Não é só aquela música do Eli, não, tá? Mas você virar para o seu esposo, me ajuda a melhorar. Toda vez que você vê eu gritando, toda vez que você vê eu fazendo isso, toda vez que você vê eu errando, chega em mim, fala comigo, me ajuda a melhorar. Isso realmente é saber se comunicar. É poder se abrir sem medo e sendo corrigido na sua autoestima. Então, a gente viu que a pregação de identidade ela foi maravilhosa, né? Sempre é. Paternidade, identidade em Deus é maravilhoso. Quanto mais nós estamos perto de Deus, mais aberto nós vamos estar para o nosso cônjuge, amém? Lágrimas também é outro problema. Às vezes vai sentar para resolver, para conversar, e a mulher geralmente chora baldes e baldes de água, amém? Só que às vezes essas lágrimas, amém? Só que às vezes, agora não fala amém, fica quietinho. Só que às vezes essas lágrimas, elas são manipulação para parar a conversa, para você não ter que digerir aquilo. Não ter que tomar uma posição. Não que toda lágrima seja isso, entenda bem, eu também choro. Mas nós temos que tomar uma atitude. Toda vez que alguém senta para conversar com a gente tem que tomar uma atitude. E quando é o nosso cônjuge, aí nós temos, definitivamente, porque como o pastor falou, ali nós tiramos a máscara. E se nós tiramos a máscara, está claro. Está latente o nosso erro, está latente o nosso defeito, está latente nosso defeito, aquilo que nós estamos fazendo de errado está latente. Então é preciso parar e realmente ouvir com o coração aberto. Não com uma posição de, agora tudo é culpada, sou eu nessa casa. E você não faz isso, você não faz aquilo? Não, a questão não é essa, a questão aonde nós queremos chegar com essa conversa. Nós queremos melhorar tudo. E se nós queremos melhorar tudo, então nós vamos arrumar o que está bagunçado, seja dentro de nós ou seja no exterior. Amém? Então, não usar as lágrimas como fuga. Se quiser chorar, chora, mas chora e escuta. Amém? Gritos, né? Desrespeito. Para mim é bem difícil isso, porque eu já falo alto, né? Então, mesmo que eu estou sendo simpática, todo mundo acha que eu já estou brigando, né? Agora, você imagina se eu gritar, né? Então, aí todo mundo ouve, e ouve mesmo. Mas os gritos, eles não são comunicação, são uma falta de respeito, né? Uma falta de respeito com o teu cônjuge, uma falta de respeito ali com o teu líder espiritual, que é o cabeça do lar. E com certeza as crianças, elas escutam e veem tudo isso e sentem o clima da casa. Atos de violência, como o pastor falou. Desrespeito, torcer o braço, segurar forte. Um homem, ele sempre vai ser mais forte que uma mulher. Amém? Mesmo eu que sou fortinha, meu marido é mais forte que eu. Quando pega para valer, não é? Porque o homem foi criado para ser mais forte que a mulher. Agora, imagina se ele me segurar. Eu vou ficar roxa. Agora, imagina a marca dentro de mim se isso acontecer. E o que ele está dizendo se ele fizer isso? Ele está dizendo que está tudo errado, que eu não mereço o tempo dele, que eu sou um erro. Talvez ele esteja passando isso. E o desrespeito, que ninguém merece isso. Amém? Graças a Deus, nunca ele me tocou. Ele já deu uns murros no armário, quando a gente não era cristão, né? Ainda bem que tinha armário. Né? Agora você imagina uma baixinha dessa, né? Italiana, sem Jesus no coração. Não abaixava a crista mesmo, né? Então saem algumas brigas. Silêncio, vamos passar para outra. Silêncio. Esse eu acho que é o mais pior, porque espero no nome do Senhor Jesus que ninguém caia na pancadaria aqui. Mas se tem uma arma que às vezes os casais usam é o silêncio. O silêncio, ele machuca muito, né? Porque o silêncio está dizendo assim, e estou te ignorando, né? O silêncio é uma arma usada contra o outro e quando você para em silêncio, você corta a sua comunicação, você deixa a pessoa sem entender o que ela está falando. Qual é a tua resposta? Mas pastor, eu sou um homem inquieto, eu sou um homem realmente que eu demoro, eu hesito, eu não tenho certeza das coisas. Ok, você pode ter esse temperamento. Meu marido, ele tem esse temperamento. E um dia eu expliquei para ele. Eu falei, você não resolve as coisas na hora, eu quero resolver tudo na hora. Isso é o meu mal e esse talvez seja o seu. Ficar quieto. Porque mesmo não sendo no meu tempo, eu falei para ele. Eu falei assim, sendo no seu tempo, eu preciso de uma palavra que me guie
e que me dê consolo. E foi nessa conversa, nessa abertura que ele entendeu. Mesmo que eu não decida o que ela está pedindo para mim decidir agora, mesmo que eu não dê um X da questão para ela, eu tenho que comunicar algo. Eu a entendi. Eu entendi você. Nós vamos orar sobre isso. Mas agora quieta teu coração. Mas agora faz isso. Mas agora faz aquele outro. Eu te entendi. E geralmente ele pega nas minhas duas mãos, para não ter perigo. Não é verdade? Se pegar em uma só, estou brincando, tá, gente? Ele pega nas minhas duas mãos. Por quê? Porque isso acalma as mulheres. O que você começou fazendo no seu namoro, abençoado? Alguém traz um ticho para mim. O que você começou fazendo no seu namoro? Não fica quieto se não foi na mão que você pegou. Entendeu? Geralmente a gente começa pela mão, né? Não é? Agora, se você começou por outro lugar, já vai ter um tempo de arrependimento. Amém? A gente pega na mão, fica segurando na mão. Pelo menos um dia, né? Não é verdade? A mão, ela não é só que você está segurando para ela não dar na sua cara, não. Significa que você está demonstrando a empatia. Você é a segurança dela. E você segura na mão e você olha nos olhos. E diga, meu amor, eu também não sei sair dessa, mas o Senhor sabe. E nós vamos orar. E o Senhor vai trazer a solução para nós. Se você não sabe falar nada. Mas não deixa o silêncio ferir a sua esposa. Não deixa o silêncio deixar ela num vácuo. Porque se ela ficar nesse vácuo, talvez ela se rebele. Entendeu? E se ela se rebelar, ainda for falar com os pastores, ainda tudo bem. Mas se ela se rebelar e for fazer outra coisa, o negócio vai ficar feio para o nosso lado, para o lado de vocês. Amém? Então fale, comunique-se. Amém? Caretas, virar o olho e arrogância. Parece infantil, mas tem muita gente que faz isso. Vira o olho. Ou então faz. Vai me dizer que você não faz isso também. Você acaba com o homem desse jeito, né, mulher? Eu falo porque aí já é mais as mulheres. Vai dizer, seu santão. Né? Também não vamos pegar, né? Vamos ser crente também, né? Vamos ser de Deus. Vamos também ter o temor do Senhor, amém? Ele faz sim, você faz, todo mundo faz errado e nós todos precisamos do Senhor. Numa briga não é quem vai sair com a razão que ganha. Mas é quem se humilha mais é quem ganha. Quem ouve mais é quem ganha. Porque percorreu o caminho do amor. E não seguiu o caminho daquele espírito que está ali, que é o espírito de briga, de contenda e de divisão. Amém? Maneira certa de você comunicar. Entender que a comunicação é uma via de duas mãos. Então foi o que eu disse. Sente com o seu cônjuge. Pegue as mãos dele. Dê sua atenção completa a ele. Cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Com o celular nessa hora. Se você quer realmente quer se fazer entendido, quer comunicar ou não quer falar. Se você quer falar, você pode fazer qualquer coisa. Mas se você realmente quer comunicar algo ao seu cônjuge, dê total atenção a ele. E você vai conseguir desvendar aquele coração e você vai conseguir ser um homem de paz e trazer a paz para aquela situação. Provérbios 18:13 diz, responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Às vezes a gente está ali escutando o cônjuge, mas nós estamos numa defensiva, tanto homem ou a mulher. Você não quer ouvir, você quer ganhar a briga. Você quer ter a razão. E isso é o orgulho, é o espírito contrário que nós devemos ter. Ah, mas pastor, eu não consigo. Mas se você treinar isso, se você buscar no Senhor, com certeza a sua vida vai mudar e a sua videira vai florescer. Amém? Ouvir com toda a atenção. Amém? Ouvir antes de se irar. Ouvir antes e não tomar aquilo como uma inferioridade, como uma crítica, como algo destrutivo, mas algo que nós precisamos construir e melhorar. A escolha certa e o tempo certo para se comunicar. Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. A gente fala que não deixa muito a conta, gente, não deixa muito a conta na geladeira. Tem casal que está aqui de conta, e eu não estou falando de conta financeira. Contas atrasadas para acertar. O que esse casal aconteceu com esse homem, com aquela mulher que eu contei para vocês, é que eles estavam
14 anos casados, 13, né? 2 crianças grandes já. Eles nunca pararam para conversar nada do coração. Nada de um sentimento, nem da relação sexual. Amém? Homens, vocês são homens lá fora. Graças a Deus, né? Em nome de Jesus, continue sendo. Amém? Mas o que eu quero dizer é que quando a sua relação sexual, ela está bênção, ela está guardada, tem não só o ato sexual, mas a entrega que há para ver no ato sexual. De um homem realmente se entregando a uma mulher, se pertencendo a uma mulher, e a mulher pertencendo ao homem de todo o coração, de toda a alma. Vai aparecer as coisas lá fora, é muito difícil. Esse homem, primeiro, ele teme a Deus. Segundo, ele está bem entrelaçado com a sua esposa, ele tem gosto de voltar para casa. A sua esposa é uma esposa feliz. Olha, estou vendo esperança já no rosto de muita gente. Amém? E é para ser assim, é verdade. Isso é bênção, o casamento é gostoso. Meu marido ficou 3 semanas no Brasil e eu me descobri uma adolescente apaixonada de novo. Oh, Jesus. Eu falei, meu Deus, se esse homem não me volta, eu estou lascada. Não com a igreja. Aí o irmão chegou e falou assim, mas pastor, está acontecendo alguma coisa na igreja? Eu falei, a igreja nunca teve melhor. Não é por sua causa, tá? Eu falei, porque como os obreiros viram que eu estava sozinha, os obreiros trabalharam, ó, para não sobrar muito serviço para mim. Obrigado, obreiros de Yokaite, de Itsu, que oraram por mim. Amém? De Kameyama, que agora é Suzuka. Muito obrigado. Mas o amor, a falta, né? Eu falei, nossa, como meu marido me faz falta. Como ele me faz falta. A conversa dele me faz falta. Poder falar e poder me abrir, ele é meu amigo. Amém? Ele que me leva mais para perto de Deus. Quando eu entro dentro de casa, atribulada, e eu vejo ele no escritório orando, eu falo, preciso ir para mais perto de Deus. Ele é um homem que busca o Senhor. Eu não falo isso para glorificar ele, mas é isso que tem sustentado através de doenças, necessidades financeiras, traições no ministério. Da última vez eu preguei aqui, vocês sabem. Esse ano nós tivemos outra bordoada. Mas Deus nos livrou de tudo. Amém? Mas nessas horas, como é importante o casamento, como é importante ser um. Estava falando para o Danilo lá atrás, do Danilo, essa não é uma só carne, não é o mesmo espírito, mas para o espírito vir no casal, a gente precisa ser uma só carne. E ser uma só carne, nós vamos ter que ter essa concordância. Amém? Não é tudo Deus que produz, tem coisa também que a gente tem que se esforçar para. E aí o Senhor vem e faz o sobrenatural. Amém? Tem a nossa parte de ser uma só carne. Tem o nosso esforço, a nossa entrega, a nossa construção disso que se chama comunicação e relacionamento. A sua esposa, ela pode falar o que ela precisa falar para você. Ela pode dizer o que está dentro do coração dela sem medo de você a rejeitar. Ela é o vaso mais frágil. Ela precisa de um homem forte. No espírito. Um homem de paz, como foi pregado aqui. Amém? Não use o silêncio, então, para frustrar o seu parceiro. Pague as suas contas em dia. Comece a conversar com a sua esposa aos poucos. É um cultivo que você vai ter que fazer para não juntar todas essas contas. Fale sempre a verdade. Outra coisa, fale sempre a verdade. Nunca mentira. Nem para nós isso deve ser uma coisa na nossa vida, né? Vocês já sabem que mentir é do diabo, não sabe? Ocultar também. Omitir também. Amém? Ah, mas pastora, se eu ia falar a verdade para minha esposa, eu ia ferir ela. É bom ferir ela, porque o amor, ele também fere. É bíblico isso. Fiéis são as feridas causadas pelo amor. Mas falar a verdade em amor para que haja uma construção e não uma destruição. Olha, eu vou ter que te falar a verdade. Você pisou na bola hoje. O que você falou estava fora. O que você fez com essa pessoa foi uma área da sua carne. Vamos orar aqui, eu vou te ajudar nisso. E eu vou te cobrir, eu vou te ensinar. Amém? Fale sempre a verdade. Vamos emagrecer. Fale sempre a verdade em amor. Amém? Que você vai conseguir algo, se aproximar e não se afastar. Amém? Não se precipite também em responder. Espere até que a pessoa termine tudo que ela tem para dizer, né?
Às vezes a pessoa fala e você fala em cima. Você só fala e você fala em cima. Uma vez o pastor Santos me corrigiu. Ele falou, mas você não deixa eu falar. Eu falei, pois é. Então não é conversa, né? É um monólogo, né? Conversa é quando tem essa paciência, realmente ouvir com o coração, mas o que você realmente... E outra coisa, não entendeu? Pergunta. Mas espera aí, meu marido, você está querendo me dizer isso? É isso? Ah, então eu preciso mudar nisso. E vice-versa. Amém? É uma via de mão dupla. Amém? Eu quero que você realmente receba essa palavra no seu coração hoje. Mas que você não só a receba aqui, mas você ponha ela em prática. Porque se você quiser ter um ministério frutífero, uma família excelente, e tudo que nós estamos fazendo aqui nesse dia, com certeza, sim, conhecemos quem nós somos em Deus. Ele é o maior, Ele é o principal, Ele é o único, Ele é o verdadeiro. Mas esse amor e essa paternidade, essa identidade, ela tem que ser estendida na nossa casa. Principalmente para o nosso cônjuge. Quantos aqui já têm filhos? Levante a mão. Muita gente. Os nossos filhos estão vendo como nós falamos com os nossos esposos. Os nossos filhos estão vendo o que nós fazemos dentro de casa. Bem mais perto do que nós pensamos. Eu achei engraçado que esses dias minha filha falou, ô mãe, meu pai não me criou para ficar tendo que elogiar homem toda hora, não. Se esse cara quer elogio meu, ela falou, não é o cara para mim. Porque ela não vê o paparicano. Ai, tudo que você fez é lindo, maravilhoso. Meu marido não precisa de paparico, ele tem um pai que fala quem ele é. Hoje as pessoas estão procurando paparico de pastor, paparico de líder de célula, paparico de todo mundo, porque não conhece realmente a sua identidade. Agora imagina se a gente fizer isso dentro de casa. Tiver que ficar paparicando tudo que um está fazendo, em vez de realmente estar aceitando, colocando o seu real valor, a pessoa sabendo que ela é aceita. Amém? Dentro do seu lar, no coração do seu cônjuge. Amém? Que o seu casamento a partir de hoje, pode vir, né? Que o seu casamento a partir de hoje seja uma construção. Tempo, já até desligaram a televisão. Time over. Vamos orar encerrando então, amém? A Bíblia diz que nós devemos falar a verdade sempre, sempre em amor. A esposa vem beijar você, você vai beijar ela assim, aquele bafo miserável. Aí você corre, aí você não quer falar para ela que ela está com bafão, não quer falar para ele que está com bafão, aí você fala, aqui está uma balinha house. Olha que jeitinho amoroso de contornar a situação. Ela, meu Deus, será que eu estou com bafão? Oh, meu Deus do céu, vou dar um jeito nesse negócio. Pronto, sabedoria. O Senhor vai te instruir em todas as coisas, a lidar com relacionamento, com pessoas, com pastores, com líderes, com a mulher, com o esposo, com as filhas, com os filhos, com todos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria que você que está aqui com o seu cônjuge, se una a ele nesta hora, se una nele nesta hora. 5 minutos nós temos para fazer isso, 5 minutos para fazer isso. E você...